E recebendo aqui hoje a professora Johanna Silveira para falar da gente um pouco mais sobre a Guerra do Paraguai. Mas eu vou passar a palavra para ela para que ela possa se apresentar melhor. Johanna, fique à vontade, a casa é sua. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite para participar do podcast. Acho muito legal a ideia de a gente estar abordando essa guerra que aconteceu. E, enfim, meu nome é Johanna Silveira, eu sou professora de História, sou pós-graduada em História do Brasil, em Pedagogia também. E vai ser um prazer hoje a gente estar falando aqui sobre esse assunto. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, falo de história, abordo vários temas, faço tours históricos também. No Instagram também falo bastante sobre o conteúdo de história, dou dicas para os alunos. E é isso. Inclusive, o pessoal dá uma conferida no canal dela lá. Ela conta a história de um jeito muito animado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal da nossa colega Johanna. Ô, Johanna, já direto ao assunto, sem muitas delongas, quando que foi e por que foi o motivo que tivemos essa guerra, a nossa grande guerra? O período, que aconteceu foi de 1864 até 1870 e, na verdade, foram vários motivos que levaram a essa guerra a acontecer, várias motivações. Dentre elas, a gente tem a questão de comércio, poder, várias coisas que estavam envolvidas nesse meio, em relação ao Paraguai, que a motivação dele entrar nesse conflito com o Brasil, e não foi só com o Brasil, a gente sabe que tem os países envolvidos, eu acredito que uma das principais motivações seja o Uruguai. Porque o Uruguai antes pertencia ao Brasil, ele era uma província, ele fazia parte do Brasil. Depois, quando o Uruguai consegue a sua independência, vamos dizer assim, Dom Pedro II tira os olhos do Uruguai e do que acontece lá dentro. Então, o Uruguai chegou num momento em que polarizou os blancos e os colorados. Então, a gente tem ali uma polarização política e os colorados eram simpatizantes, vamos dizer assim, com Dom Pedro II, porque eles não eram a favor de protecionismo. O que seria o protecionismo, É quando você coloca tarifa em alguma coisa para ela poder trafegar em algum rio específico naquela época. Então, se eu quero pegar esse rio aqui, botar agora como se fosse um pedágio, as pessoas vão ter que passar, isso seria complicado para o Brasil. Então, não era interessante para o Brasil, não era interessante para a Argentina também. E no caso do Solano Lopes, representante ali do Paraguai, ele estava muito motivado a crescer. Então, para ele, esse imposto, vamos dizer assim, não fazia diferença. Ele estava mais preocupado em ter o apoio dos blancos, que eram os seus aliados, vamos dizer assim. Então, acredito que essa disputa política dentro do Uruguai é que motivou aquilo a acontecer de uma forma muito intensa, porque todos os países ao redor ali acabaram se envolvendo. Em questão aqui, você também não acha que o Brasil apoiou o governo o Colorado, no caso, que era contra os blancos, apoiou, aí cortou também o acesso do Uruguai ao mar? Teve essa questão? Você sabe disso? Sim, teve também essa questão. A questão é o seguinte: os colorados, eles estavam com interesses muito comuns, ao do Dom Pedro II na época. Então, isso acabava fazendo com que eles se aliassem nessa história. E quando o Dom Pedro II percebeu a possibilidade de perder isso, inclusive de que os blancos tomassem conta, porque no Uruguai eles já estavam praticamente vencendo ali, então ele vai e começa uma intervenção, literalmente botando nariz no país do outro. Pois não justifica, claro que não justifica o Paraguai ter invadido o nosso querido Brasil. Mas claro que também temos os nossos interesses. Então fica aí para o pessoal decidir, qual posição tomar conta. E como que estava o nosso exército à época, Johanna? Como que estava assim, em aspecto militar? A gente estava preparado para isso? Não. O Brasil, ele começa uma jornada lá atrás, na independência, endividado, porque o Brasil teve que pagar para se tornar livre, e daí começa uma série de dívidas, e dívida com a Inglaterra, então não faltava, o Brasil estava prendido já de tanta dívida, e quando ele chega nesse ponto, nessa questão da guerra, o Brasil não está preparado, ele ainda não tem um exército treinado, as pessoas que trabalham no exército não ganham bem,
nessa época não tinha uma valorização, né, do militar. Então o Brasil não estava preparado, ele tinha cerca de 18 mil homens. E em comparação ao que o Paraguai tinha, depois a gente vai comentar um pouco mais, era bem pouco até. Então, assim, foi um tanto ousado da parte de Dom Pedro II entrar nessa guerra com um exército que não estava tão preparado assim. No caso, tinha muita quantidade, mas não tinha tanta qualidade, no caso. Tinha até gente, mas não tinha qualidade nesse grupo de soldados, porque não havia um treinamento ainda, né? O Brasil também não tinha tantas armas assim para entrar num conflito como esse. Então, o Paraguai, por estar muito bem preparado, seria algo ousado. Inclusive, o Paraguai ele era conhecido como o maior exército do continente americano. Então, imagina só que ousadia do Brasil, né, se lançar nessa empreitada. Teve apoio da população, assim, do civil, aquele que não sabe de nada, que não tem nada a ver com a história. Como ficou a cabeça dos brasileiros à época? Olha, ficou bastante confuso. Por quê? Eu não posso dizer para você que as pessoas apoiaram totalmente a guerra. Não, porque uma boa parte da população brasileira não estava de acordo, ainda mais pela situação de crise que o Brasil vinha enfrentando financeiramente falando. Então seria algo que não seria bacana. Muita gente não tinha o menor interesse de ir para uma guerra, então a gente não pode dizer que a população toda concordava com isso. Mas tinha uma galera ali que estava a favor. Por exemplo, de cerca de 1/3 da população que foi para a guerra, ela estava indo voluntariamente. Os outros 2/3 foram porque não tinha jeito, não tinha escolha, né? Foram convocados. Então a população brasileira estava bem dividida nesse momento. Em questão de financiamento da guerra, em questão de financiamento, por exemplo, você pega alguns livros antigos, fala que a Inglaterra apoiou, que botou fogo aqui para o Brasil. Já agora, mais recentemente, não se fala muito isso. Como que é isso? Aconteceu ou não da Inglaterra ter intervido aqui? Sim, aconteceu. A Inglaterra, aliás, ela participou, só que não diretamente, ela participou indiretamente. Como que isso acontece, né? A Inglaterra, ela teve seu papel. Ela forneceu armas, ela forneceu dinheiro. Então, ela esteve ali ajudando o Brasil, vamos dizer assim, os países que estavam ligados ao Brasil, para tentar detonar o Paraguai. Agora, por que esse interesse da Inglaterra, né? Primeiro, a Inglaterra era líder comercial, industrial da época. Ela era uma das maiores fornecedoras de produtos do mundo naquele momento. E ela tinha muito medo que o Paraguai virasse uma potência aqui na América, porque ela sabia que o Paraguai estava muito bem industrializado, estava vivendo um momento de expansão, de comércio. Então, imagina só se ela perdesse essa vantagem, vamos dizer assim, né, de vender produtos aqui para a América, porque tem alguém aqui na própria América que pode fazer isso. Então, o interesse dela, na verdade, era acabar com essa chance do Paraguai se tornar uma potência e acabar atrapalhando os negócios dela. A Inglaterra tem uma característica assim, né, gente? Tá? O que eu reparo muito nela é isso. Muita gente fala assim, a Inglaterra ajudou o Brasil, por exemplo, com o negócio de escravidão, pressionou o Brasil para acabar com a escravidão. Ela é boazinha por isso? Não, ela não é boazinha. Ela não fez isso por bondade. Ela fez isso, por exemplo, porque ela tinha interesse comercial, mais uma vez. Porque a escravidão atrapalhava, né, os interesses dela. Se uma pessoa está trabalhando e recebendo salário, ela pode adquirir produtos, ela pode comprar. Agora, se ela não está, que é o caso do escravo, né, ele não recebe nada financeiro, então isso atrapalharia muito o desenvolvimento. Então, ela tem interesses em vários aspectos da história. Eu costumo dizer que onde tem uma treta, a Inglaterra aparece. Primeiro porque ela se sentia política da época, né? Ela mandava nos mares, ela mandava em tudo. E ela estava sempre preocupada com os interesses econômicos. Então, acho que tudo isso acaba ligando um pouco ela nessa história. Tanto é que, quando acabou essa guerra, o Brasil ficou devendo absurdos, valores astronômicos, né? Exatamente. E ele acabou se afundando ainda mais em dívidas, porque na hora de oferecer, ela ofereceu tudo, né? Dinheiro, arma, tudo que o Brasil precisasse, suprimento. Mas e depois, na hora de cobrar, ela cobrou. E o Brasil já tinha dívidas com a Inglaterra, de anos atrás, de tempos atrás, né? Então,
acontece. E como que foi a invasão em si, Johanna? O Paraguai invadiu o Mato Grosso. Antes até, acho que ele sequestrou um governador. Foi uma questão assim, foi? Sim, o Paraguai ele invadiu o Mato Grosso, hoje nosso Mato Grosso do Sul, né? E nessa época, foi o iníciozinho da guerra. Ele ficou cerca de 4 anos dominando a região do Mato Grosso, até 1868, e eles comandaram aquela região. Por quê? Foi de difícil acesso, até para chegar à defesa, né? E a defesa de lá era muito pequena. Então, vamos supor um exemplo. O Paraguai chegou com cerca de 7.700 homens, tá? A defesa daquela região do Brasil era cerca de 4.000 homens. Então, para ela foi muito mais fácil conquistar esse território, né, e dominar por um bom tempo. Então, ficou nas mãos dela ali até meados de 1868, Mato Grosso. O pessoal, e realmente foi um massacre, viu? Foi um massacre. Saquearam. Foi terrível. Porque às vezes a gente vai estudar, eu amo história, como você sabe, tem meu canal, tem todo mundo, eu sou fascinado. Para mim é melhor que a novela, e claro, né? Mas... Não, eles estão perdendo boas histórias para fazer filme e novela, porque as histórias da vida real, elas são, né? São incríveis. Incríveis. Isso é verdade. Como a gente falou, pessoal, a gente gosta, eu gosto de estudar a história, a gente não é a favor de guerra e nem nada, porque toda guerra tem seu lado, tem seus motivos, mas de qualquer forma vai ser uma coisa trágica, uma coisa horrível. Se você pegar a fundo, é terrível. Vocês sabem, a gente que gosta de história, a gente sabe como funciona. E passando para o próximo ponto, como que foi a passagem do Paraguai pela Argentina? Então, o Paraguai, ele tenta uma passagem, porque é uma forma de chegar, né, e atacar, passando pela Argentina. Ele pede primeiro a autorização do presidente argentino para passar ali pela região, só que eles não dão esse acesso. Eles falam, olha, por aqui não vai passar. Por quê? Eles eram a favor também dos colorados. E eles estavam junto com o Brasil nessa história. Vamos dizer assim, estavam com a mesma ideia do Brasil nessa história. Então, eles não permitem. Diante desse não, o Paraguai resolve invadir a Argentina, né? Não vai por bem, vai por mal, invade e declara guerra também à Argentina. Que, aliás, isso fez com que o Brasil acabasse se unindo à Argentina e aos colorados do Uruguai. Então, a gente forma uma tríplice aliança logo depois dessa situação, porque a Argentina, de fato, agora tem motivos para entrar numa guerra contra o Paraguai. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, que se a gente parar para analisar, né, o Paraguai, por mais forte que seja, a gente está falando de 3 países contra 1, que nem é tão grande assim, em comparação ao Brasil. Então, né, não tem como não ser um massacre. Se você estava muito preparado, eles tinham muitos homens, tinham muitas armas, tinha muito investimento, mas são 3 contra 1, né? Então a gente tem que levar em conta isso também. Eu li em algum lugar que a arrecadação anual do Paraguai naquela época era nem 1 milhão de libra esterlina. Os outros 3 juntos juntava 50 milhões. Então, por aí você já vê, né? Mesmo com crise, né? A gente ainda estava num patamar ainda bem acima. E essa guerra, você acha, Johanna, que essa guerra foi um fator de abolição? Porque, claro, o exército, ali dentro do exército ali, um soldado olhava para o outro e vendo um escravo combatendo do lado dele. Você acha que teve alguma coisa a ver? Com certeza. Um dos fatores que levou à abolição foi esse. Por quê? Os soldados, né, estavam compartilhando ali da batalha e tudo mais, junto com ex-escravos. No caso, na época eles eram escravos. E como é que aconteceu isso? Naquela época, as pessoas eram convocadas, né? Muitos fazendeiros iam, filhos de fazendeiros iam, mas tinham pessoas que não queriam ir. Então, na vontade de estar longe da guerra, o que essas pessoas mais ricas faziam? Ofereciam escravos. Então, muitos escravos foram lutar no lugar de outras pessoas. E a promessa para esses escravos era o seguinte, se você sobreviver, você está livre, você vai ter alforria. O que é muito triste você vê, muita gente ia para lá e nem sobrevivia, mas tentava, né? Ainda assim tentava.
E os soldados que já estavam no exército há mais tempo, eles passaram a conviver, fazer amizade com aquelas pessoas. E quando eles voltam das batalhas, eles foram incapazes. Falaram, não vou mais perseguir, porque antes o exército tinha uma coisa, né? Perseguir escravo, fugitivo. Eles se recusaram. Então, a partir de agora, a gente não persegue mais. E eles se juntam à causa abolicionista que já existia no Brasil, principalmente nas cidades. Porque nas cidades brasileiras tinha mais gente abolicionista do que no campo, né? No campo o pessoal estava muito voltado com a escravidão e tudo mais. Então eles se juntam à causa abolicionista e isso é um pontapé ali bem grande para acontecer a abolição no Brasil. E a questão dos voluntários da pátria? Teve toda uma campanha chamando o pessoal para a guerra. O próprio Dom Pedro II ele se nomeou o primeiro alto voluntário da pátria. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. O Dom Pedro, ele foi o primeiro, né, vamos dizer assim, ele fez questão de ir e acampar. Não lutou, mas acampou lá, né, onde estava acontecendo as batalhas, né, e os voluntários é o seguinte, a pessoa que aceitasse essa convocação e fosse, ela ganhava o título de voluntário da pátria, né, por estar obedecendo ao chamado do governo na época. Então, isso aconteceu. E ele foi o número 1, ele foi o primeiro a acampar lá e falou, não, eu vou ficar aqui, né, onde está acontecendo esse tipo de guerra. Isso também serve para levantar o moral da tropa, né? Com certeza, muita gente às vezes provavelmente deve ter ido porque, não, ele vai estar lá, né? Nossa, se ele vai, eu também vou. Então, com certeza, para motivar. Porque, olha só, o Brasil, ele começa a guerra com 18 mil homens, tá? Claro que a gente tem também que falar depois ali, tem Argentina, tem Uruguai, Brasil. 18 mil homens contra 64 mil homens do Paraguai. Só que o Brasil, ao longo da guerra, ele consegue ter cerca de 135 mil homens. Ele vai aumentando esse contingente. Por quê? Né? Porque tem o apoio do Dom Pedro, tem toda aquela motivação e aos poucos as pessoas vão aderindo à causa. Pessoal, voltando a falar como que guerra é uma coisa terrível, não existe glória em guerra, pessoal. Não existe glória em guerra. Fala pra gente, Johanna, foi uma guerra total, não foi? Teve criança e mulheres, como que foi? Fala pra gente. Foi uma guerra total, porque inicialmente o Paraguai estava indo bem, né? A gente tem ali uma noção de que eles estavam com armas, eles estavam com homens, eles viraram totalmente as suas energias para aquela guerra acontecer. Então, assim, as indústrias começaram a produzir uniformes para os soldados, comida para as tropas. Só que chegou a um ponto que a guerra, que teoricamente, né, as pessoas devem ter pensado, vai ser rápida. Não foi. Ela foi demorando cada vez mais e ao longo desse tempo os homens foram morrendo. Então, acabou que no Paraguai sobrou mulher, criança e idoso. A ponto de Solano Lopes, em momento algum, desistiu da guerra. Né? Então, o que acontece? Essas crianças de 8 anos de idade, eles iam, inclusive, seguindo lá o Solano Lopes, escoltando. Você imagina uma criança de 8 anos com uma arma na mão, escoltando um líder de um país. E, além disso, os idosos, as mulheres pegaram em armas também. Inclusive, quando acontece o final da guerra, as mulheres, elas tomam frente, né? O país acaba ficando conhecido como o país das mulheres. Ali é onde as mulheres acabaram restando. E a guerra total envolve isso, né? Envolve mulher, criança, idoso, toda a população civil envolvida. É terrível, né, pessoal? Outra questão, o Duque de Caxias, ele é conhecido como o patrono do nosso exército. Teve alguns momentos críticos aí, ele foi chamado, ele conseguiu reorganizar as tropas e sobressair. Mas quando chegou o momento que deu a virada, já estava do lado do Brasil, ele foi... O que aconteceu que ele se retirou do comando da guerra? Bom, aconteceram duas coisas. Primeiro, ele notou que o Brasil já estava indo realmente bem. Ele percebeu que a bandeira do Brasil já estava lá balançando, né, na capital. A causa está ganha. Então, não dá para parar por aqui. Se a gente já quase dizimou a população, eu estou falando quase dizimou, porque chegou muito perto de acabar com tudo que tinha lá. Então, ele foi, no momento, falou, acho que dá para parar por aqui.
E, além disso, ele estava doente, ele já estava velho. Então, assim, juntaram vários fatores e ele não deu nem satisfação, ele simplesmente virou as costas e saiu. Ele foi embora, não deu satisfação para o governo. Aí, o que aconteceu? O Dom Pedro II teve que nomear um novo líder, né, para esse exército. E aí ele chama o Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel. O Conde Deu acabou entrando numa onda de ser uma pessoa muito sanguinária, acabou sendo um criminoso de guerra. Por quê? Apesar dele ser o líder, ele tomou algumas atitudes, algumas medidas que foram consideradas muito desumanas, né? Como, por exemplo, matar pessoas que estavam desarmadas, mandar degolar crianças que estivessem na rua. Ele começou a fazer literalmente um massacre, né? E talvez, olhando para a situação de Duque de Caxias, eu consigo imaginar que talvez era isso que ele não queria, né? Ele achou que a guerra ali já estava bom, já estava num ponto bom, apesar de que Solano Lopes ainda estava solta. Ninguém tinha achado Solano Lopes, né? E o interesse de Dom Pedro II era eliminar Solano Lopes. Então, assim, o Conde Deu, ele foi bastante sanguinário. Bastante. E eu acredito que isso mexeu com a cabeça do povo paraguaio até hoje, que tem assim, um certo pensamento, entendeu? E eles têm o Solano Lopes como herói. Hoje, eu falo sempre isso quando eu vou explicar a história para os meus alunos. Nunca a gente pode olhar um fato só sobre a ótica nossa, brasileira, né? Ou nossa aqui do Ocidente. Porque o que acontece? Do mesmo modo que a gente olha para essa história e fala assim, a guerra que o Brasil participou, lá eles falam assim, nossa, nós fomos invadidos, nós fomos massacrados. Eles olham com outros olhos, eles vão intitular essa guerra de outra forma, não da mesma forma que nós, né? A gente tem os nossos motivos, vamos dizer assim, mas eles foram massacrados. Então, assim, cada país vê de um jeito o que aconteceu, né? Ô, Johanna, e como que foi assim, como que se deu o fim dessa guerra, dessa trágica guerra? Bom, então vamos aos pontos principais, né? Em 1870, a gente tem ali o desfecho, né? O final dessa guerra. Eles capturam Solano Lopes, ele estava tentando fugir por um rio, e ele é capturado. E aí acontece uma coisa bem, assim, interessante nessa história, né? Ele tinha uma mulher que numa das viagens dele, ele acabou encontrando o grande amor da vida dele, que é conhecida Madame Lynch, e ela era lá da França. E nesse caso, ele traz ela para cá e ela era uma mulher muito ambiciosa. Diz a lenda, né, que ela era tão ambiciosa quanto ele, que ela queria ser a primeira dama, sabe, ela tinha várias ambições também. Quando ele é capturado, ele estava numa comitiva junto com ela, com algumas pessoas que eram muito ligadas a ele, crianças escoltando com armas, aquela coisa que a gente já vê em livro sempre. E aí ele é capturado, morto, e os brasileiros, no caso o exército brasileiro, obriga a mulher dele a cavar a sepultura dele, cavar a cova que iam enterrar ele. Interessante, então, assim, desse fato aí eu não sabia. Foi uma coisa que chocou muito, assim, quando eu pesquisei a respeito dessa situação dele, porque quando capturam ele, e essa mulher está junto com ele, que era o amor da vida dele, né? O exército obriga que essa mulher cave a própria sepultura dele para poder enterrá-lo, depois de morto. Então foi uma situação, assim, bem... né? E imagina como isso repercute hoje ainda lá no Paraguai, né? Como eles falam isso no Paraguai. Porque o Brasil realmente teve o seu ponto ali de erro, né? No excesso, talvez, na violência demasiada, nas dívidas que acabou contraindo, porque o Brasil não saiu vitorioso, como a gente pensa. Foi vitorioso na teoria, né? A Tríplice Aliança, né? Foi vitoriosa na teoria. Na prática, o Brasil saiu tão endividado, tão devastado. Aqui também morreram os nossos, né? Não foi só lá que morreu. A crise que já estava aqui no Brasil, que só piorou depois da guerra, porque a dívida foi ficando cada vez maior, né? A conta chega. E ainda por cima, quando os relatos chegaram aqui ao Brasil, né? Relatos esses que são de muita violência, né? De coisas como essa que eu acabei de contar para vocês, isso realmente marca muito a história.
Inclusive, eu fiz a minha dissertação de graduação, falei sobre Guerra do Paraguai. Eu falei sobre os livros didáticos. Na época eu fiz uma pesquisa que eu juntei 3 décadas, eu estudei 10 livros da década de 80, 10 livros da década de 90 e 10 dos anos 2000. E o recorte era a Guerra do Paraguai. Então, o que eu fiz? Eu comecei a analisar como ela era falada, tá? Para você ter uma ideia, o livro didático, ele não aborda da mesma forma a Guerra do Paraguai em cada década. Na década de 80, tem uma influência da ditadura militar e o Brasil só é tido como vitorioso. O Brasil é aquele que ganhou a guerra. Ninguém fala da dívida, ninguém quer falar do massacre, ninguém fala... O pessoal só fala da parte boa e coloca o Brasil lá em cima. Da década de 90 em diante, apesar de ser dedicado menos folhas de um livro, por exemplo, antes eram 3 folhas para falar disso. Aí agora já é um boxezinho. Mas ainda assim a gente tem uma influência marxista, tem uma influência mais atual que fala do que realmente aconteceu. Do massacre, da dívida, de tudo mais que tem. Então, assim, é uma história que marcou muito, né? Acredito que todos os envolvidos, mas principalmente o Paraguai, que ficou devastado. Completamente devastado. As indústrias ficaram quebradas, né? Não tinha gente para trabalhar, não tinha gente para plantar comida, não tinha gente para colher. Então, assim, as mulheres realmente tiveram que tomar a frente, as crianças e até mesmo os idosos, porque a maioria dos homens tinham morrido. Pois é, alguém disse que essa frase não é minha, claro, agora se vocês me perdoam que eu esqueci, mas alguém disse que foi a ruína do vencedor e a destruição completa do vencido. É isso aí, exatamente isso. A ruína do Dom Pedro II, porque logo depois disso, a crise aqui vai ladeira abaixo, né? Então a gente começa a perceber que o Brasil está cada vez piorando a situação, aí o exército volta fortalecido e exigindo ser mais reconhecido, exigindo melhorias. Então, assim, a situação para o governo brasileiro vai desembocar no quê? No que Dom Pedro II mais temia, né? Porque ele ficou em cima do muro o governo dele inteiro, praticamente. Ele tentava ser diplomático, só que chega num ponto que o Brasil vai chegar numa crise bem, bem complicada que acaba levando ao fim da monarquia. É isso aí, pessoal. Como eu digo, tem que abandonar as paixões. Abandonar as paixões e ver os lados. Assim você vai extrair muito mais da história. Ô Johanna, eu quero te agradecer imensamente aqui por sua participação no nosso canal, canal Velhos Tempos. Pedir o pessoal, se inscreva se vocês gostam de conteúdo iguais a este. A gente chama a pessoa que venha, a Johanna, dedica seu tempo para trazer essas histórias incríveis para vocês. Então, escreve aí e fica com a gente aqui. Ô Johanna, quer dar sua palavra final? Chama o pessoal para conhecer seu canal. Fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. O canal de vocês é maravilhoso. Eu vi os vídeos e fiquei encantada com como vocês têm abordado vários aspectos da história. E quero chamar vocês para conhecer o meu canal. Eu também falo com bastante humor, inclusive, né? Isso. Brinco bastante na hora dos vídeos. Tem todo tipo de animação, enfim. E para trazer de uma forma leve a história, né? Então, se inscreva lá no meu canal, professor Johanna Silveira. No Instagram também tem bastante coisa bacana. Quem quiser lá conhecer, vão ser muito bem-vindos. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.